Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de fazer uma revisão de tudo aquilo que a gente aprendeu até aqui nessa série Desvendando o Azure. Começando lá do comecinho da parte da introdução até aqui a parte dos benefícios da adoção de nuvem. Só que antes de continuar aqui o vídeo e mais para a parte da revisão mesmo, eu gostaria de agradecer mais uma vez aí pelo prêmio de MVP, que foi uma conquista muito bacana, e também mostrar aqui para vocês o prêmio aqui, né, o troféu que eu recebi aqui em casa também, muito bacana. Vou deixar aqui enfeitando aqui o meu cenário, tá? Então, mais uma vez aí agradecer e vamos lá para fazer toda essa revisão, rever todos os benefícios, as configurações, os modelos que a gente aprendeu até aqui quando a gente começa a adotar a nuvem, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom galera, começando aqui mais um vídeo da série Desvendando o Azure. Antes de mais nada, eu já gostaria de pedir para você dar um like aqui no vídeo se você está gostando desse vídeo, dessa série que eu estou fazendo com bastante carinho para você que está começando em nuvem, está começando a aprender sobre Cloud Compute, sobre Azure, né? Para entender tudo isso, como que funciona quando você começa a fazer adoção de nuvem. Pedir para você também deixar o seu comentário para passar também um feedback do que você está achando da série, se você tem alguma sugestão também de conteúdo que você gostaria de ver aqui no canal. Compartilhar também esse conteúdo com outras pessoas, né? De repente você tem alguma pessoa aí do seu time, da sua empresa, ou dos seus colegas mesmo, que também está aprendendo Azure, mas não sabe muito bem onde procurar conteúdo. Então pode compartilhar esse conteúdo também com essas pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, pedir para você se inscrever no canal para acompanhar esse e outros conteúdos também que eu vou continuar passando por aqui, beleza? Muito obrigado pelo apoio e começando aqui o conteúdo, como eu comentei, a ideia aqui é a gente fazer uma revisão do que a gente já aprendeu até agora aqui na série Desvendando a Azure. Então, lá na introdução, a ideia de criar essa playlist aqui era justamente trazer desde o começo o que é Cloud Compute, mas também o que vem um pouco antes, né? Normalmente as empresas, antes de fazer a adoção de nuvem, elas vêm de um ambiente on-premise, que é o que a gente chama de o ambiente local ali, né? Onde nós temos as máquinas físicas, temos servidores, temos impressora ali na nossa empresa e tudo mais. Então aqui na série, lá no comecinho, eu tentei passar logo essa introdução para a gente entender toda essa jornada quando a gente está indo para a nuvem, né? Não simplesmente só passar o que é Cloud Compute, quais são as configurações, os modelos e tudo mais, mas também trazer um pouco dessa introdução, tá? E lembrando também que esse conteúdo eu estou tentando trazer ele muito voltado para a parte da Z900, que é a certificação introdutória da Microsoft quando a gente fala de nuvem, tá? Então, olhando aqui na minha tela, se você for aqui na página da Microsoft certificação Azure Fundamentos, que é a prova AZ900, você vai encontrar aqui na página uma descrição da prova, né, o que ela vai abordar nessa prova. Então, como eu comentei, é uma introdução ali do que é Cloud Compute, quais são os benefícios, né, quando você faz adoção de nuvem e tudo mais. E aqui embaixo nós temos a parte do curso que você pode também, por conta própria, consumir todo o conteúdo ali teórico dessa certificação. Então você mesmo pode acessar aqui essa página da certificação, acessar esses conteúdos aqui, e esses vídeos eu estou fazendo baseado nesses conteúdos, né? Tentando trazer um pouco mais de explicação, um pouco mais de prática sobre esses conteúdos para não ficar algo muito teórico, tá bom? E quando a gente chega aqui, nós temos 3 principais módulos aqui, né, do curso. Então, muito do que a gente aprendeu aqui estava muito voltado para essa parte de descrever os conceitos de nuvem, tá? Então, se eu entrar aqui na parte de descrever os conceitos de nuvem, eu posso ver aqui toda a parte de descrição de nuvem, né? Então, tem aqui todos os módulos, tem a parte aqui dos benefícios e tem aqui a parte também dos serviços, tá? Então aqui nessa revisão eu vou passar principalmente esses tópicos aqui e tentar fazer uma revisão muito mais prática, tentando relembrar um pouco. Mas também
convido vocês aí a assistirem os outros vídeos anteriores, que aí eu abordo um pouco mais a fundo cada um desses temas, tá? E também, antes da gente começar realmente a revisão, eu queria mostrar para vocês quais são um pouco dos próximos tópicos que a gente vai ver. Então, lá naquela segunda parte, que é descrever a arquitetura e os serviços de nuvem, aí realmente a gente começa a entrar um pouco na prática, que são realmente os recursos que a gente faz a utilização quando a gente está trabalhando ali com nuvem, né? E começar a descrever um pouco mais de como nós podemos utilizar esses recursos. Então temos aqui a parte que são as contas, né, as assinaturas ali da Azure, descrever a estrutura física da nuvem, falar um pouco sobre máquinas virtuais, área de trabalho virtual, containers, funções, né, que são as functions, parte de hospedagem, rede virtual, enfim, tem vários temas nessa parte de arquitetura aqui. Como eu comentei, a Z900 ela é uma certificação introdutória, então a gente vai abordar esses temas, mas não vai entrar muito a fundo, muito entrando na parte mais prática, né? Isso daí normalmente a gente faz na certificação AZ104, mas aqui na Z900 a gente vai pelo menos dar uma introdução sobre esses temas aqui, tá bom? Bom, começando aqui o nosso conteúdo, como eu comentei, eu criei aqui um mapa mental para a gente tentar abordar todos os temas de uma forma um pouco mais fluida, né? Então, começando aqui a nossa revisão da série aqui, Desvendando Azure, como eu comentei, eu queria falar também um pouco da introdução ali do que é Cloud Computing, mas antes disso, falar o que veio antes, né? Então, levando aqui em consideração, quando uma empresa está começando a trabalhar com TI, com qualquer outro segmento, que ela vai precisar ali de algumas tecnologias de computadores dentro da sua empresa, ela não vai trabalhar só com desktop e notebooks, né? Desktop seriam aqueles servidores físicos retos, né? E o notebook, como a gente já conhece, os laptops, né? Que a gente normalmente tem mais mobilidade para levar de um lado para o outro. Porém, nas empresas também precisam de servidores, que são os computadores que vão trabalhar com alguns serviços que as empresas precisam, né? Então, por exemplo, quando a gente precisa gerenciar uma identidade, a gente trabalha com um Active Directory, né, no nosso ambiente, que é o famoso AD, e o AD ele vai servir ali para gerenciar a nossa identidade, que é o nosso login e senha para acessar os servidores, os computadores, as aplicações dentro ali do nosso ambiente da empresa. Nós temos também o serviço de DNS, que vai nos ajudar a não ter que memorizar os endereços IPs dos sites, né? Então, quando eu vou acessar ali o Google, né, um www.google.com, ou vou acessar um site de notícias, né, o g1.com.br, por exemplo, eu uso esses sites, né, esses endereços DNS, em vez de ficar decorando o IP público desses sites, né? Então também tem um serviço de DNS. De repente, se eu tenho várias impressoras ali na minha empresa, eu posso colocar um serviço de impressora também, né? Conectar todas as impressoras num servidor e esse servidor gerenciar todas essas impressoras. Eu tenho o serviço ali de armazenamento de arquivos também. Então, normalmente as empresas trabalham com muitos arquivos. Em vez de cada um ter um arquivo no seu próprio computador, elas centralizam todos esses arquivos num servidor de arquivos, disponibilizando e dando acesso para várias pessoas trabalharem ao mesmo tempo com esses arquivos, né? Então são vários serviços que as empresas normalmente utilizam e para isso elas precisam de servidores, né? Então quando a gente começa essa jornada nas nossas empresas, normalmente a gente começa com o quê? Com servidores físicos. E os servidores físicos nada mais é que a mesma coisa que um computador normal. O que acaba diferindo ele é que normalmente ele tem um poder computacional um pouco maior do que um computador, porque quando ele vai servir, né, por isso que vem o nome de servidores, ele precisa ter também poder computacional para disponibilizar esse serviço para outros computadores, né? Por isso que normalmente ele tem um hardware melhor, o sistema operacional dele não é como um Windows
10, Windows 11, que é um Windows mais voltado para o usuário final, né? Normalmente ele é um Windows Server, pode ser um Ubuntu, pode ser outros tipos de sistemas operacionais, né? E a grande diferença normalmente é esse, o sistema operacional e o poder computacional também, que normalmente é um pouco maior para conseguir servir todos esses serviços para uma empresa, né? Quando a gente passa aqui para a parte de virtualização de servidores, imagina que nesse computador físico parrudo a gente consegue virtualizar outros servidores. É como se fosse criar servidores dentro de um outro servidor. Então a gente vai ter ali um servidor físico com bastante memória, bastante CPU, né, bastante armazenamento, e dentro dele nós vamos criar outros servidores menores, né? Logicamente comportando, né, com o tamanho desse servidor e virtualizando esses outros servidores menores. Aí, né, essa seria uma evolução, né? Em vez de criar vários servidores físicos, imagina que você tem 5 serviços diferentes e cada serviço em um servidor diferente. Então, manter 5 servidores físicos diferentes é um pouco mais trabalhoso do que você ter um servidor um pouco mais parrudo, né? Ter uma performance melhor e criar 5 servidores menores dentro dele. Então a gente já ganha um pouco mais de agilidade quando a gente cria servidores virtuais. E também a gente cria também agilidade quando a gente está trabalhando com servidores virtuais, porque a gente consegue criar e excluir esses servidores de uma maneira um pouco mais rápida. E essa parte de virtualização é um dos grandes benefícios quando a gente está trabalhando com nuvem, né? Então a gente vai chegar um pouco mais nessa parte aí. Depois a gente falou também aqui a parte de terceirização de serviços de TI. Então, quando a gente trabalha no nosso ambiente local, normalmente a gente tem esses servidores, esses serviços que trabalham no nosso ambiente local, mas imagina que você, a sua empresa, quer hospedar um site, né? Tem o seu e-commerce, tem um site lá de apresentação da sua empresa, alguma coisa assim. Você não precisa deixar esse site e esse servidor rodando na sua própria empresa. Você pode contratar uma outra empresa terceira que vai ceder uma máquina virtual, uma aplicação, né? De repente até a empresa pode construir essa aplicação para você e vai deixar essa sua aplicação rodando ali 24 horas. Então você passa a tirar essa responsabilidade da sua aplicação, né, do seu servidor ficar ligado o tempo todo, né, gastando a sua energia, gastando a sua manutenção, e passa essa responsabilidade para uma outra empresa. É aí que começam a entrar a parte de terceirização de serviços de TI. Junto com essa terceirização, a gente não precisa terceirizar só o nosso website. Nós podemos terceirizar também o suporte técnico da nossa empresa. Então, muitas vezes a empresa, em vez de contratar uma pessoa diretamente, ela contrata uma consultoria, e essa consultoria vai lá, aloca uma pessoa nessa empresa para prestar esse serviço. Então, existem vários tipos de serviços de terceirização, né? Não só terceirizar um site, um servidor, mas também terceirizar a mão de obra, terceirizar projetos. Então, existem várias formas de você terceirizar esses tipos de serviços. E por que eu coloquei aqui na introdução, né, um pouco antes da introdução, esses 3 temas? Quando a gente trabalha com Cloud Compute, é exatamente através disso que a gente está olhando, a gente está evoluindo para Cloud. Por quê? Porque quando eu trabalho com Cloud, eu estou terceirizando as minhas máquinas virtuais para um outro fornecedor, que no caso vai ser a Microsoft, tá? No caso aqui, né? Então, eu vou descer aqui. Quando a gente fala aqui de Cloud Compute, eu falo que Cloud Compute, eu coloco aqui o nome das 3 principais clouds, né? Então nós temos a AWS, nós temos a GCP, que é da Google, né? E nós temos aqui a Azure da Microsoft. Então, quando a gente fala de Cloud Computing, é basicamente a gente terceirizar toda essa parte de servidores, de serviços de TI para um outro fornecedor, que no caso aqui é a Microsoft, tá? E quando a gente fala em parte de gerenciamento, quando a gente está trabalhando com nossos recursos na nuvem, nós temos essas 4 principais formas de gerenciar o nosso ambiente de nuvem. Então
Então nós podemos utilizar o portal da Azure, que é uma das principais formas de utilização, né? Porque é uma forma visual, você vai lá, você clica no recurso que você quer criar, você coloca todas as configurações que você quer e cria ali o seu recurso. Nós temos aqui o PowerShell também, que é uma das linhas de comando mais utilizadas aí nos servidores Windows, né? A gente também pode utilizar o PowerShell para criar, gerenciar, deletar os nossos recursos. Nós temos o Azure CLI, que é o Command Line Interface, né? Então é como se fosse uma linha de comando própria da Azure para você fazer também o gerenciamento desses recursos na Azure. E o SDK aqui seria uma forma de você fazer o gerenciamento dos seus recursos através de APIs, tá? Mais voltados aí para parte de desenvolvedores. Quando a gente entra aqui na parte de modelo de responsabilidade, imagine que quando a gente está no nosso ambiente local, na nossa empresa, trabalhando com nossos servidores, a gente tem todas as responsabilidades em cima daqueles servidores, né? Então, a energia que chega nesses servidores, se chega a internet, a limpeza, a segurança dos recursos físicos, enfim, tem vários fatores que a gente precisa se preocupar quando a gente está trabalhando no nosso ambiente local. E o modelo de responsabilidade, ele fala sobre como que a gente começa a perder um pouco dessa responsabilidade conforme a gente vai passando pelos modelos de Cloud Compute. Então, por exemplo, no modelo On-Premise, nós temos que se preocupar com todos esses requisitos, fora sistema operacional, fora atualizações do Windows, do Linux, fora a parte de segurança interna ali do sistema operacional, fora a parte da aplicação, identidade, enfim, nós temos que nos responsabilizar por todos esses requisitos. Quando a gente vai aqui para o modelo IaaS, que é Infrastructure as a Service, né? O modelo de serviço de infraestrutura, a gente começa a perder um pouco dessa responsabilidade. Mas perder como? Na verdade, a gente está repassando essa responsabilidade para o provedor de nuvem. Então, aqui no modelo On-Premise, nós temos todas essas responsabilidades, principalmente as responsabilidades físicas, né? De manter a segurança, a parte de hardware, a parte de internet, a parte de energia dos nossos servidores. Mas aqui no modelo IaaS, a gente perde essa responsabilidade porque fica com a Microsoft. Ela que vai se preocupar em manter a internet ligada, em manter uma segurança de perímetro, né? Porque esses servidores virtualizados, eles vão estar dentro de um data center, vai ter todo o esquema de segurança, portas blindadas, o serviço de identificação, enfim, toda essa parte física vai ser de responsabilidade da Microsoft, ela que vai cuidar da parte da energia, da internet, da refrigeração dos servidores. Então a gente perde essa parte de responsabilidade, né? E quando a gente fala de perder essa responsabilidade, na verdade a gente está perdendo tempo gasto olhando para esses tipos de ação, ganhando mais tempo para se preocupar com a nossa aplicação, com o nosso servidor, tá? Então no modelo IaaS a gente começa a passar a se preocupar com o sistema operacional para frente. Então atualizações do Windows, antivírus, gerenciar a nossa aplicação e tudo mais, do modelo IaaS para frente. Quando a gente fala aqui do modelo PaaS, a gente perde um pouco mais dessas responsabilidades, porque a gente não olha mais para a parte da virtualização do servidor. Então, a gente deixa de se preocupar com a virtualização do sistema operacional, se ele está atualizado ou não, se tem um antivírus configurado nele, a gente passa a se preocupar da aplicação para frente. Então, como que está configurada a nossa aplicação, como que está configurado os acessos da nossa aplicação, né? Então, a gente passa do modelo PaaS para frente a se preocupar da nossa aplicação, dos acessos dela, da parte de segurança da aplicação, mas deixa um pouco dessa parte de se preocupar com a parte do sistema operacional. Aqui no modelo SaaS é quando a gente já tem a nossa aplicação virtualizada, bonitinha, toda preparada. A gente vê, por exemplo, um dos principais modelos de aplicação SaaS por exemplo, o Microsoft 365,
que é uma aplicação onde a gente não precisa instalar nada, né? Não digo não no nosso computador, né? Mas nós podemos utilizar ele mesmo direto ali do navegador. Então, quando a gente acessa o Outlook pelo navegador, quando a gente acessa o Word, o Excel, o PowerPoint, tudo ali pelo navegador, a gente está utilizando ele no modelo SaaS, porque a gente não precisa instalar nada, nós não precisamos se preocupar com a infraestrutura que está rodando ali atrás dele, nós simplesmente acessamos e consumimos ele, né? Então aqui na camada SaaS a gente tira todas essas outras preocupações e a gente precisa se preocupar só com o acesso. Então quem vai ter o acesso, né? Normalmente voltado ali para a parte de licenciamento do Office, por exemplo, o licenciamento E1, E3, E5, né? Então a gente se preocupa só com quem vai ter as licenças de acesso, né? E se preocupar realmente com os usuários. Então, conforme a gente vai passando por esses modelos, a gente vai tirando essa responsabilidade e ganhando mais tempo para trabalhar realmente com o que importa na nossa empresa, tá? Então, eu gosto de passar esse modelo de responsabilidade porque normalmente é como se fosse um caminho onde as empresas começam a migrar as suas aplicações, passando no modelo on-premise, indo para IaaS, depois para PaaS, depois para SaaS. Claro que nós não precisamos fazer todo esse caminho. Existem alguns modelos onde as empresas do on-premises já vai direto para o modelo SaaS, do on-premises já vai para o modelo PaaS. Isso depende muito da aplicação que está trabalhando ali, tá? E quando a gente fala aqui sobre tipos de nuvem, existem esses 3 tipos de nuvem, né? Então, a nuvem privada é quando a gente trabalha com todos os nossos servidores, virtualizações, enfim, no nosso ambiente local. Então, quando a gente trabalha com virtualização, é como se nós construímos a nossa própria nuvem, né? O nosso próprio ambiente de nuvem. E quando nós trabalhamos com nuvem pública, a gente está utilizando o ambiente, né? O ambiente físico de um outro fornecedor. Nesse caso aqui, a Microsoft. E uma nuvem híbrida é quando nós fazemos a junção desses 2 ambientes. Então nós deixamos o que é necessário no nosso ambiente local, na nossa nuvem privada, e o que é necessário externo, né, que seja acessado, por exemplo, por clientes, nós deixamos no nosso ambiente de nuvem pública e nós fazemos a conexão desses 2 ambientes, tornando assim a nossa nuvem híbrida, trabalhando com privada e nuvem pública, tá? Quando nós falamos aqui de modelos de consumo, é como nós começamos a trabalhar a parte de custos quando estamos trabalhando com nuvem. Então, o CAPEX aqui seria a parte de custos com capital, é um modelo antigo quando nós trabalhamos com servidores físicos, servidores virtualizados. Por quê? Porque nós precisamos comprar antecipadamente. Então, imaginando que eu vou comprar um servidor, vou montar um servidor, eu preciso comprar o gabinete, preciso comprar a CPU, preciso comprar a memória, o HD, a fonte, enfim, preciso comprar todos esses recursos. Isso se eu não compro um servidor já montado, né? Que também existem vários fornecedores que já disponibilizam o servidor montado, mas de qualquer forma eu preciso comprar ele antecipadamente. Então eu pago esse servidor. Então, imaginando que eu vou comprar esse servidor por 10 mil, né? Então, eu pago esses 10 mil para chegar o servidor até mim. Depois, eu faço toda a configuração dele, instalo o sistema operacional, instalo os serviços que eu vou utilizar ali, mas eu vou pagar antecipadamente e eu vou utilizar esse servidor depois. Tem alguns conceitos aí por exemplo, tempo de uso, né? Normalmente são 5 anos, que é o tempo de uso normalmente de utilização ali de um servidor, podendo aumentar um pouco mais quando nós fazemos o upgrade nesses servidores, né? Mas imagina que você vai pagar todo esse custo de uma vez só e de repente você nem vai utilizar todo aquele poder computacional que você comprou naquele servidor. Então, quando a gente fala de CAPEX, é justamente você fazer esse pagamento antecipado por algo que você vai ficar utilizando depois, tá? E o OPEX seria os custos por operação, né? Seriam os custos voltados para o funcionamento ali do nosso servidor. Eu gosto de comparar muito o OPEX como se fosse a nossa conta de energia. Então, nós utilizamos primeiro a energia daqui das nossas casas, né?
e lá no final do mês, o nosso distribuidor de energia, né? Ele vai lá e fala, ó, você consumiu, sei lá, 200 watts de energia, então o custo da sua energia elétrica é tantos reais, é R$ 300, por exemplo. Então, primeiro você utiliza e dependendo de quanto você utilizou, vai vir um custo. Isso normalmente é voltado para o OPEX. Então, quando nós começamos a trabalhar com nuvem, é exatamente isso que nós vamos começar a trabalhar com relação a custos. Então, por exemplo, eu vou criar uma máquina virtual, eu vou fazer instalação e tudo mais, configurar ela ali. Só que imagina que em vez de deixar ela ligada por 30 dias, eu deixei ela ligada por 15 dias, né? Ligada 24 horas. Então, em vez de pagar aquele valor cheio de um mês, eu vou pagar metade porque eu utilizei só 15 dias. E menos ainda se eu deixar ela ligada, em vez de deixar ela ligada 24 horas por dia, eu deixar ela ligada só 12 horas, né? Deixar ela ligada das 8 da manhã até as 8 da noite. Então, quando a gente trabalha com OPEX, a gente já consegue pensar em algumas estratégias de diminuição desse custo da nossa infraestrutura. Porque existem recursos que a gente não precisa deixar eles ligados o tempo todo, né? Como recursos de desenvolvimento, de homologação, agora recursos que são de produção, por exemplo, o nosso e-commerce, nós não vamos desligar ele porque o nosso cliente pode acabar consumindo. Então, quando a gente trabalha com esses dois modelos de custo e principalmente com nuvem, é legal para a gente começar a trabalhar com algumas estratégias para começar a diminuir esses custos. E aí que entra muito da parte da cultura DevOps, que é a gente começar a olhar para a eficiência dos nossos dispositivos, né? E também tentar diminuir o custo, fazer um provisionamento um pouco mais consciente dos nossos ambientes, né? Então, a gente trabalha muito com esse conceito de custos, né? Na cultura DevOps. DevOps não, FinOps. Descendo aqui para a parte de benefícios, né? Então, quando a gente fala de benefícios da nuvem, é quando a gente começa a fazer a adoção de nuvem, né? Então, ali no modelo on-premise, logicamente nós vamos ter muito mais flexibilidade, porque nós vamos cuidar de todos aqueles requisitos, né? Todas as preocupações. Então, eu posso colocar uma refrigeração diferente no meu CPD, posso comprar o servidor qualquer configuração que eu queira, posso colocar qualquer link de internet e tudo mais. Só que quando a gente começa a migrar para a nuvem ela começa a trazer alguns benefícios que a gente tira dessas preocupações, né? Então, quando a gente olha aqui para os benefícios, um dos primeiros aqui é a alta disponibilidade. O que seria a alta disponibilidade? Quando a gente trabalha com recursos de nuvem, normalmente esses recursos eles têm toda aquela infraestrutura de data center da Microsoft que dá suporte para essa parte de alta disponibilidade. Que seria, eu posso criar uma máquina virtual e eu quero que essa máquina virtual fique por mais tempo ligada, né? Para prover um site de e-commerce, um site de apresentação da minha empresa. Então, a alta disponibilidade, eu consigo trabalhar algumas estratégias para deixar esse meu servidor ou essa minha aplicação cada vez mais disponível, criando replicações dela em outras regiões, em outras zonas de disponibilidade. Então, a alta disponibilidade me dá um poder de criar a minha infraestrutura em vários lugares do mundo e com replicações em outros data centers diferentes, né? Esse é um dos grandes benefícios aí da parte de alta disponibilidade. Quando a gente fala aqui de escalabilidade e elasticidade, seria como se fosse o benefício de criar cópias da minha aplicação conforme elas são necessárias. Então, um dos principais benefícios aí que eu gosto de colocar como exemplo é durante uma Black Friday. Imagina que você tem ali o seu e-commerce, que você está vendendo os seus produtos e, logicamente, durante uma Black Friday você vai colocar ali as suas ofertas, você vai receber muitas requisições de compra e você não quer por nada deixar o
o seu e-commerce parado, né? Porque o seu e-commerce parado você vai acabar perdendo dinheiro. Então, quando a gente olha para escalabilidade, conforme a demanda para acessar o seu site e consumir ali os seus produtos vai aumentando, a escalabilidade ela vai fazer o quê? Ela vai criar cópias dessa sua aplicação de e-commerce para suportar todos esses usuários que estão consumindo ali o seu site. E conforme a demanda ela vai diminuindo também o número de máquinas. Fora um outro benefício também seria a parte onde você consegue escalar a sua máquina virtual em diversos tamanhos. Então, de repente, você criou a sua máquina virtual ali de um tamanho específico, né? 2 vCPUs e 4 de RAM, por exemplo. E durante um teste você viu que não é bem aquela configuração que você queria. Então, você pode mudar o tamanho dela, você pode dobrar o tamanho dela num clique ali no portal. E esse tamanho novo ele vai ser reconfigurado ali na sua máquina virtual rapidamente. Você não vai precisar comprar memória, não vai precisar comprar CPU, parar a sua máquina e instalar, perder todo esse tempo. Então você tem uma comodidade muito mais rápida de fazer essa troca de tamanhos da sua máquina. Então isso daí está muito relacionado com a parte de escalabilidade e elasticidade. Quando a gente fala de confiança, tem muito a ver com a parte de que os recursos da Azure, como eles estão suportados por essa infraestrutura de servidores, de links de internet, né, que são os backbones que fazem a ligação entre as regiões, links de internet de alta capacidade, infraestrutura e tudo mais, a gente tem um ambiente cada vez mais confiável, que ele vai permanecer ligado por mais tempo. Diferente se a gente tem o nosso ambiente on-premises, imagina que nós temos vários fatores que podem deixar o nosso ambiente indisponível. Pode ser uma fibra que acaba rompendo na rua, deixando a sua empresa sem internet. Pode ser a refrigeração também, se o seu ambiente ali não tiver uma refrigeração adequada, o seu servidor pode superaquecer e acabar dando uma tela azul, né, desligando o servidor. Pode ser a parte de energia, né? Então, acontecer um apagão na cidade, você vai ficar sem energia, o seu servidor vai ficar desligado e não vai estar vendendo. Então, toda essa parte da confiabilidade é atrelado à infraestrutura da Azure, que você vai estar criando seus servidores, seus serviços lá, e ele tem todo esse aparato de, por exemplo, mais de um link de internet para os recursos não ficarem sem internet, né? Várias fontes de energia, né? Toda a parte de refrigeração. Então eles têm toda essa infraestrutura para suportar todos esses recursos para os seus clientes. A parte de previsibilidade é muito relacionada a custo, né? Então quando a gente trabalha nesse modelo OPEX, a Azure ela vai trabalhar com alguns modelos de precificação. E normalmente isso difere muito de cada um dos recursos. Então, por exemplo, quando a precificação é gerada ali conforme as horas de utilização, então se eu liguei uma máquina virtual e deixei ela 1 hora ligada, ela vai ter um custo. Se eu deixei 2 horas ligada, vai ter um outro custo e por aí vai. E nós conseguimos utilizar a calculadora da Azure para prever quanto que vai ser a estimativa desses custos, né? Então, eu sei que é um servidor de desenvolvimento, eu vou deixar ele ligado 6 horas por dia e vai ficar ligado, por exemplo, 25 dias no mês. Então, eu coloco o tamanho dessa máquina virtual, as configurações dela e todas essas horas que ela vai ficar ligada lá na calculadora da Azure, e ele vai me dar uma previsão, né? Uma estimativa de custo. Então nós conseguimos construir várias arquiteturas, criar uma precificação através da calculadora da Azure e ter uma estimativa desses custos. Lógico, se eu ficar mudando as configurações da máquina nesse meio tempo, os custos também vão mudar, mas é legal para quando a gente vai idealizar um projeto, fazer toda essa previsão antes de realmente colocar a mão na massa ali, tá? Temos aqui o benefício da segurança também, como eu comentei. Quando nós criamos uma máquina virtual, uma storage, uma VNet, todos esses recursos são construídos
na nuvem, né? Mas na nuvem realmente o que vem ali por trás da nuvem são data centers da Microsoft que estão espalhados pelo mundo todo. E toda essa parte de data centers, eles têm várias especificações de segurança, né? Então tem toda a especificação de segurança física, como eu tinha comentado, tem cercas, enfim, tem todo o time de segurança física do ambiente, tem paredes blindadas, tem toda a parte de acesso que só quem realmente trabalha ali vai ter acesso a esses servidores, né? Fora a parte de certificações também. Então, de repente, o cliente é um banco, uma entidade que precisa de algumas certificações para comprovar que o seu ambiente ali está seguro. O ambiente da Azure vai ter várias certificações que comprovam ali. Então, vai ter certificações da ISO, certificações, enfim, várias outras certificações que eu não lembro o nome agora, mas comprovando que todo aquele ambiente dela está suportado por certificações, por vistorias, né, por auditorias que certificam que aquele ambiente é bem seguro, tá? Quando a gente fala aqui sobre o benefício da governança, a gente tem muito em relação à parte de organização do nosso ambiente. Quando nós começamos a trabalhar com nuvem, começamos a criar nossa máquina virtual, nossa storage, nossa VNet, é natural nós começarmos a trabalhar de uma forma e depois de um tempo começar a adotar padrões e de repente aquilo que a gente tinha criado lá atrás não está adequado com o nosso padrão. Então a Azure ela tem várias features que podem nos ajudar com essa parte de governança, porque nós podemos criar políticas, nós podemos criar tags para colocar mais informações sobre os nossos recursos, nós podemos criar várias segmentações das nossas subscriptions, criar research groups diferentes, criar um padrão de taxonomia. Tudo isso vai nos ajudar a deixar o nosso ambiente cada vez mais organizado, né? Então isso depende muito de cada uma das empresas, cada uma vai adotar uma forma de organização diferente, mas a Azure te dá vários recursos diferentes para você adotar essa forma de governança e deixar o seu ambiente cada vez mais organizado conforme a empresa quer, tá? E por último aqui, o benefício da capacidade de gerenciamento. Então, como eu comentei mais acima, todos esses benefícios, todos esses recursos que nós vamos ver depois, nós podemos provisionar na Azure, nós provisionamos, gerenciamos, deletamos, enfim, nós fazemos tudo isso através da internet. Então, um dos grandes benefícios da nuvem, que é essa parte de capacidade de gerenciamento, é que você pode fazer isso através da internet. Você pode fazer do seu desktop, pode fazer do seu notebook, pode fazer até mesmo do seu celular. Você pode ir lá, acessar o seu portal da Azure, criar a sua máquina virtual, criar a sua storage, deletar a sua storage, criar numa outra região, pode ser qualquer região do mundo, pode criar com qualquer tamanho que esteja ali disponível. Então você tem toda essa capacidade de gerenciar todo o seu ambiente de Azure de várias formas possíveis, né? Pode ser pelo portal, pode ser por linha de comando, pode ser por API. Tudo isso te dá uma flexibilidade de trabalhar com nuvem sensacional. Isso comparado com o modelo on-premises, onde você precisa comprar o seu servidor, precisa montar ele, vai ter o tempo até chegar todas as peças, ou o servidor mesmo, tem o tempo de configuração e tudo mais. Na Azure, por exemplo, nós conseguimos provisionar uma máquina virtual em apenas 4 minutos, né? Então, a gente ganha muito mais rapidez gerenciando esses recursos na nuvem e sobrando mais tempo para se preocupar com a parte de organização, com a nossa aplicação, por exemplo, com as nossas regras de negócio. Então, quando nós começamos a trabalhar com nuvem, a gente ganha mais aceleração no nosso negócio. Isso que é legal da gente passar para os nossos diretores, coordenadores, gerentes, né? Tá bom? Bom, e sobre o que eu queria falar nessa revisão é isso. Novamente, todas essas partes que eu elenquei aqui
são temas que eu abordei um pouco mais a fundo nos outros vídeos anteriores. Então, se você quiser entrar um pouco mais a fundo nesses temas, te convido a assistir os outros vídeos, né? E se você gostou desse conteúdo, dessa revisão e quiser continuar acompanhando essa série, né, que eu vou abordar cada vez mais temas aí dessa parte de nuvem, peço para você deixar o like aqui no vídeo, se você gostou, deixar o seu comentário também, se você gostaria de ver outros temas, se ficou alguma dúvida de algum tema também, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas para que esse tipo de conteúdo chegue a mais pessoas, né? Compartilhar com seus amigos, com as pessoas da sua empresa, enfim. E também, se você não é inscrito no canal, seguir aqui o canal para você acompanhar esse e vários outros conteúdos que eu ainda vou postar, beleza? Muito obrigado por ficar até aqui no vídeo e valeu!